Ah, quando a realidade bate à porta. Nem sempre é fácil, nem sempre é uma visita boa que a gente gosta de receber. Tem algumas pessoas que acabam convidando essa realidade e colocando ela na nossa porta, né? E a gente acaba tendo que recebê-la. Tem algumas situações que colocam a realidade diante dos nossos olhos. Tem algumas pessoas que colocam a realidade na frente dos nossos olhos e que isso, em alguma medida, até faz bem, estimula, porque faz com que a gente, num dado momento, tenha que se movimentar de maneira diferente. Nem sempre a gente gosta de se movimentar de maneira diferente, né? Mas muitas vezes é necessário, porque a realidade assim exige. O melhor, claro, é fantasiar, né? Fantasiar aquela pessoa, fantasiar sobre uma determinada situação, fantasiar sobre a vida, desejar, né? Desejar alguém que a gente imagina que vai nos completar, desejar uma situação que a gente imagine que vai resolver algumas questões que a gente busca, desejar uma viagem, né? Desejar uma outra profissão, desejar um outro tipo de vida. Tem isso, né? Às vezes a gente deseja e quer que as coisas sejam bem diferentes. Nem sempre dá, né? Nem sempre dá. Muitas vezes a gente não pode falar tudo que gostaria, né? Não tem uma frase assim, eu vou falar real, vou falar bem a real para essa pessoa. Não, mas não dá, né? Porque se a gente falar a real sempre, né? Ou falar a verdade dura tal como ela a gente pode perder algumas amizades, né? Perder alguns relacionamentos. Então, claro, é óbvio que quando a gente precisa falar a real, porque isso sim é importante para a gente ou é importante para a relação, a gente tem aí vários recursos, vários métodos e várias ferramentas, né? Entre elas é inclusive a comunicação não violenta, para que a gente consiga fazer isso e obtenha bons resultados dessa conversa, desse pedido, desses combinados. Mas a realidade, ela dificilmente ela se apresenta assim de uma maneira muito palatável e às vezes demora, a gente fica ali não querendo vê-la, né, fingindo. Às vezes a gente se dá conta da realidade em que a nossa vida está inserida, seja no âmbito relacionado ao trabalho, relacionado à vida pessoal, a amigos, ao aspecto social, ao aspecto de lazer, de cuidados de si, de cuidados com a saúde, da alimentação, e a gente começa a repensar e falar assim, gente, olha só, olha em qual realidade que eu estou inserido, né? E muitas vezes a gente se questiona do porquê está vivendo, muitas vezes em uma dessas esferas, aquilo que a gente não gostaria de estar vivendo, né? E vira e mexe já me ocorreu também aquela vontade de fazer assim, nossa, que vontade de fazer diferente, que vontade de fazer exatamente como eu quero, exatamente como eu estou desejando, né? Como eu estou idealizando sobre determinada coisa. E parece que a gente adia, né? Adia, não pode, trabalha mais um pouco, trabalha outro pouco, né? Às vezes a gente tem em mente que essa realidade, o ritmo de trabalho, o tempo que a gente está destinando para algumas áreas, não é o suficiente, não está legal, né? Não está fazendo bem, está fazendo com que a gente tenha sentimentos que não são agradáveis, que não são aprazíveis. A gente sabe que a gente está fazendo algo e está deixando de fazer outras coisas que de repente poderiam nos trazer mais satisfação, né? Mais realização, e a gente acaba não fazendo, porque é difícil mudar. Então, muitas vezes a realidade ela precisa vir de uma maneira dura, ou ela vem por uma situação, ou ela vem porque alguma pessoa nos coloca ela, né, na frente dos nossos olhos, esfrega na nossa cara, às vezes a realidade vem desse jeito,
E em algumas vezes é importante que ela venha desse modo assim mais abrupto, porque eu acho que ela acaba sendo um combustível para que a gente busque fazer algumas coisas diferentes, né? Porque em alguns momentos da vida a gente precisa ter condições de realizar um pouco daquilo que a gente espera da vida, daquilo que a gente gostaria de vivenciar, né? Isso pode ser em um dia, em um final de semana, em meio-dia, em algumas horas, mas só trabalhar e só criar uma realidade que de repente não nos satisfaça em nenhuma das esferas não é legal, não é legal e a gente precisa realmente se dar conta, pensar sobre a nossa realidade, o que a gente está vivendo nesse momento e ver se tem espaço para a gente fazer aí alguns ajustes sempre e logo, porque a realidade também nos mostra que a gente só tem essa chance, né? Não tem como lá no supermercado e comprar um pouco mais de vida de novo, porque a gente desperdiçou horas, desperdiçou dias, desperdiçou meses e muitas vezes desperdiçou anos, né? Então, vamos lá, vamos pensar na nossa realidade e naquilo que a gente quer que se torne a nossa realidade. Beijos!